a gente está vivendo um momento único que parece que realmente há uma orquestração. Porque o que acontece aqui acontece nos Estados Unidos, está acontecendo na Europa, que está acontecendo na Ásia, que está acontecendo... Que é tipo assim, olha, é isso aqui que vocês têm que aceitar, é dessa maneira, isso você pode pensar, isso você não pode pensar. Como se fosse uma grande agenda, né? É algo... quando você fala agenda, existe, né, até as grandes teorias aí do grande reset, que a dívida... Isso é uma coisa que você pega qualquer pessoa que mexe com números aí econômicos, as dívidas são impagáveis, as dívidas estão sendo impagáveis há muito tempo, ou seja... Eles inventaram dinheiro. É isso aí. Ou seja, as dívidas são impagáveis, ou seja, o que os países devem, o que o Japão deve, o que os Estados Unidos devem, o que as pessoas medianas devem, são impagáveis, ou seja, não dá mais. Se você continuar nesse sistema, o mundo vai quebrar. Por isso que eles falam até o reset financeiro, que vai ter que chegar uma hora, ninguém paga ninguém, e isso vai dar um problema seríssimo. Né? É uma grande crise que eles estão criando, né? É isso aí. É uma grande crise. E como é que você vê isso, Monarca? Agora, porque agora, o que aconteceu? Você virou um cara que as pessoas têm medo de você. Tanto as pessoas têm medo de você que tiraram, como você mesmo disse, o seu canal, o seu Spotify, o seu Twitter. As pessoas têm medo de você. A elite, né, tem medo. Né? As pessoas têm medo. Exatamente, estou dizendo. Não, estou dizendo que todo mundo tem. Sim. Eu estou dizendo, pessoas que estão no poder, detêm algum tipo de poder têm medo de você. Alguns pensadores, alguns streamings têm medo de você. Porque se você fosse realmente um bola fora, por que grandes canais se preocupam tanto em falar ai, o Monark é burrão, ai, Monark, olha lá, olha, o Monark não consegue concatenar, olha ele, o Petri, o Petri matou ele, Tipo, oi? E é engraçado que daí vem uma segunda ou terceira linha que só repete, para se sentir inteligentinho, o que os outros falaram. Sim. Ele nem percebe aquilo, mas deixa eu perceber o que o meu streaming disse para eu ficar bem na fita, porque qualquer coisa, não fui eu, foi o fulano que falou. Sim, sim. Você entendeu? Total, eu só tô replicando o que o grande oráculo que eu sigo disse. Vamos ser sinceros, vou expor aqui os bastidores do que está acontecendo na internet brasileira. Existem grupos financeiros que estão patrocinando canais, patrocinando ideias e agendas. Quem paga a pizza, escolhe o sabor. Exato. E tem uma certa pizzaria, né, que está servindo pizza para vários influenciadores de esquerda. Isso aí você inclui aqui, o Meteoro, o Luigi, o Humberto Matos, aquele Carvalho, o Ian Neves, o Gaiofato. Então todas essas pessoas, elas pertencem ao mesmo grupo político-econômico, entendeu? E eles agem coordenadamente. Tanto que se você abrir esse negócio do meu Spotify, colocar meu nome Monark e Spotify, você vai ver que saiu várias matérias no mesmo dia, da mesma forma, do mesmo jeito, que é pleonasmo da mesma forma, mas tudo bem, em coordenação, em simetria, para fazer algo, para completar uma agenda. Que agenda era? Cobrar o Spotify de que o Spotify não está censurando os inimigos políticos deles. Sim. E por que é coordenado? Por que é tudo ao mesmo tempo? Porque existe uma coordenação desses grupos nos bastidores. Existe um WhatsApp ali, um grupo de WhatsApp, e existe uma coordenação financeira, existem contratos que estão sendo disponibilizados pelas pessoas, porque elas estão fazendo um jogo político, porque elas são uma máquina política, de narrativa política, de condicionamento de narrativa mainstream. Então, esse é o jogo deles. Eles são coordenados, sim, até com organismos internacionais. Não é à toa que o Felipe Neto vai para a ONU. Ele ir para a ONU é muito simbólico, entendeu? Sim. Significa que você foi aceito numa comunidade internacional como uma pessoa relevante, entendeu? Então, eles estão dando uma chancela ao Felipe Neto. E por que isso está acontecendo? Por que isso acontece? Acontece porque eles são agentes de um grupo específico político que hoje tem influência gigantesca na ONU e nas comunidades internacionais, entendeu? Que são os projetos de governo mundial, entendeu? Que o que os caras querem fazer, eventualmente, é acabar com a soberania de todos os países
implementar um órgão burocrático centralizado internacional que vai conduzir as políticas públicas em todos os países da forma com que eles acharem melhor. Inclusive, eles já falaram isso várias vezes. Inclusive, teve um presidente que falou o seguinte: existem leis que não devem passar pelo Congresso de cada país. Devem ser aceitas por conta de um organismo internacional, supranacional, que vai dizer, olha, é assim, dessa forma que tem que ser feito. É assim que tem que ser determinado. Exato. Ou seja, acaba com a soberania nacional. E se você tira o Congresso, o que você está tirando? Você está tirando a representatividade do povo, porque o Congresso é a representatividade do povo. Exatamente. Então, isso não é teoria da conspiração. As pessoas estão falando, estão verbalizando isso. O próprio Lula fala. Estão inclusive com pautas nesse sentido. Não só aqui, mas em vários países. Então, muita gente fala assim, é teoria da conspiração. As coisas estão acontecendo. As coisas estão acontecendo. Pois é, não é se vai acontecer, já está acontecendo. O Brasil está sendo vendido a passos largos para organismos internacionais. Acabou de sair uma notícia. O Banco Central vai disponibilizar não sei quantos bilhões da nossa reserva internacional para ser gerida pela BlackRock. Ele falou isso em uma entrevista com quem? Com a BlackRock. Entendeu? Então, eu falo que a BlackRock domina o mundo e domina o Brasil, e aí todo mundo fica falando que eu sou maluco, teoria das conspirações, mas aí sai uma notícia que a gente tá dando nosso dinheiro, que a gente lutou pra gerar e os caras roubaram da gente. Esse nosso dinheiro, agora quem vai decidir o que fazer com ele são burocratas internacionais de Washington, da BlackRock, entendeu? Desses organismos internacionais que hoje mandam no Brasil, que tem o Lula como um puppet. O Lula é um puppet desses caras. Esses caras destruíram o Lula, reconduziram o Lula como um fantoche. Foi isso que aconteceu. E agora o Brasil está sendo vendido à comunidade internacional, ocidental. Entendeu? Não, isso aqui não é mais um país. Nunca foi de verdade, mas agora o verniz de país já foi embora. Nós agimos como colônia e somos colônia. Sabe o que acontece? É assim, a gente sempre acha que está no limiar de tudo, né? Você pega alguém lá em 1500, ele achava que estava no limiar da tecnologia, da clareza, de tudo, da ciência, né, do entendimento. Você pega alguém lá no ano 1000, ele achava a mesma coisa. E é engraçado que quando a gente está aqui, vai em 2023, a população acha que nós estamos no limiar das coisas, né? Que nós somos assim o ápice do entendimento e tudo mais. E que só vai melhorar. E que a gente sabe de tudo, que a gente realmente somos pessoas extremamente esclarecidas. Cara, nós somos camponeses. E quem manda é o rei. Sim. É exatamente igual. Exatamente. Só muda os nomes, só muda o estilo físico da coisa, mas a estrutura é a mesma. Uma coisa que me deixou muito... essa é legal também, viu? Me deixou muito perplexo é quando você... Por isso que eu falo, né? Viajar, eu tô com a minha ainda. Viajar é uma coisa que te traz uma clareza e você vê as coisas com seus próprios olhos, mas também você não precisa, caso você não tenha condições, é só você estudar, abrir os livros aí. Hoje tem internet, não vai no chat GPT, porque ele vai te dar o que ele quiser. Mas hoje tem internet para você pesquisar. Quando você vê o Palácio de Versalhes, então chega lá e põe assim, ó, Palácio de Versalhes. Eu tive a oportunidade de ver com meus próprios olhos, né? Não só o palácio, como todas as cercanias do que era o palácio. Né? Você olhava aquilo e falava assim, meu Deus, olha o tamanho disso. É na França isso? É na França. E moravam 10 mil pessoas lá. Enquanto os caras estavam preocupados com o papel de parede, como é que o rei ia acordar, se ele ia comer laranja, né? Ele queria laranja todo ano, então eles faziam os caras se matar para ter laranja, né? Todo ano, todos os meses do ano. Olha lá, o Rian está até mostrando ali. Olha o tamanho disso. É bonito mesmo. Não, e é gigantesco. Hoje já é gigantesco. E falaram que na época era 10 vezes maior do que isso daí. Pode crer. Todos os jardins, cada jardim tem um estilo, tem uma coisa. Compraram, inclusive, bombas dos alemães, né? Não existia Alemanha na época, era a área germânica ali, dos engenheiros germânicos, para pegar a água do rio. A bomba de bombeamento de água. Para levar para Versalhes, porque não tinha água suficiente para criar os lagos e tudo que eles queriam. E, na mesma época, Paris, estavam os caras comendo rato.
Então, população, a né? população não imaginava o que era Versalhes. Então, muitas pessoas nasceram e morreram sem imaginar que Versalhes existia. Para eles, a consciência era o que ele vivia em Paris. Tanto é que a Maria Antonieta diz, mas por que eles estão brigando? Porque eles não têm pães. Ela falou que de brioches. Ou seja, a realidade dela era tipo assim, como assim? A elite também estava desconectada da vida Tava, real, né? total. Todo mundo estava desconectado do que era a vida como um todo, né? Total. Então, hoje, a gente fica assim, não, mas eu sei de tudo, eu sei o que acontece no mundo, eu sei o que acontece. Não, não sabe, cara. Os muros de Versalhes, a gente não sabe. Não, a gente não sabe É realmente. que a rede social, ela fez assim, ó, ela trouxe um buraco pela fechadura. Ela trouxe um pedacinho e falar, consegui vazar aqui, vazar ali, tem coisas que a gente está começando. Aí um pensador lá na Ucrânia fala algo que junta com outro cara ali da Polônia, que junta com um cara de Nova York, que junta com um cara aqui do Brasil, e aí essa mente mestra começa a fazer sentido. Aí você fala, porra, peraí, há quantos anos existe esses fundos de ações que coordenam o mundo? A gente só soube há pouco tempo. Foi pouquíssimos anos que a gente sabe que Eu aprendi a dar sobre a BlackRock faz um ano no máximo. Né? E o mais interessante é que aquele banco chama Pedra Preta, né? O Itaú, certo? Sim. Olha que loucura, coincidência, né? Sim, provavelmente a compra do Unibanco foi foi a elite internacional tomando conta do nosso sistema bancário. E, cara, a gente vê as notícias, né? De 100 anos atrás, você já vê os caras maquinando. Sim, eu chamei o Kim Paim para conversar. Ele me mostrou uma reportagem que ele foi nos arquivos, que tem os arquivos de todas as notícias do Brasil da época de 1890. Os caras falavam já do Rockefeller. 1890, Ricardo. Sim, porque os caras já bancavam, tipo, esse deputado, aquele governador, aquele empresário. Então as pessoas acham que é uma coisa muito simples, assim, que é tipo, não, meu dia é acordar, trabalhar, e outra, né? Uma coisa que é interessante, que as pessoas, quando você falou assim, é o nosso dinheiro. Monarca, você pode ter certeza. A maioria esmagadora, eu posso apostar que 99% das pessoas não sabe que paga imposto. Acho que só porque não passa imposto de renda não paga como imposto. Não, como não vem um boleto escrito assim, ó, imposto, Sim. A pessoa acha que não paga imposto. Sim. Não, mas esse dinheiro, você falou, porra, é o nosso dinheiro do BNDES que está indo para... Não, ele fala, não, mas o meu salário continua o mesmo. Não, cara, o que acontece? Eu gosto do Leandro Grandini, lá na mesa lá do Linha de Frente. Sim, sim. Ele falava assim, você acha que a Dona Maria, preta, pobre, periférica e mãe solo, ela está preocupada com... Eu falo assim, pois é. E aí quando eu comecei a usar o mesmo exemplo dele, eu falei assim, você acha, Monarca, que a Dona Maria, preta, pobre, periférica, mãe solo, sabe que metade do salário dela é imposto? Ela não sabe. Ela não sabe que quando ela compra arroz... Lógico, nós estamos fazendo aqui uma média geral. Metade do que ela comprar, ela está dando para o governo federal. Sim. Metade. Sim. No arroz, no feijão, na cervejinha que ela compra, no cigarro, no tênis, no gás. 50% do seu salário é transformado em impostos. As pessoas não sabem disso. Sim. Eles acham que o governo imprime dinheiro, que o governo fabrica. Não, o governo ele tira dinheiro. O único governo que imprime dinheiro no mundo é os Estados Unidos. De verdade. Os outros dependem do dólar para negociar internacionalmente. Então, ninguém consegue imprimir dólar, a não ser os americanos. E é assim, dessa forma, que esses grandes oligarcas que a gente estava conversando dominam o sistema mundial. É através do monopólio financeiro. Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.